rapaziada, beleza? Eu sou o Nath e hoje eu vim falar sobre One Piece. É um anime que foi criado em 1999 e foi lançado semanalmente de 1999 até o ano passado. Então, depois de 1164 episódios lançados semanalmente, One Piece se tornou um anime sazonal. O que quer dizer que ele vai ser lançado de 3 em 3 meses. Mas antes de falar sobre One Piece em si, eu quero explicar sobre a minha história com One Piece. Desde que eu era criança, eu me apaixonei por A Lenda do Tesouro Perdido, que é o filme de Nicolas Cage, e Piratas do Caribe. Então, quando eu era criança, fui pesquisar na internet um desenho que tinha essas características, um pirata e um tesouro. E olha só, o que One Piece é, né? É sobre piratas e um tesouro. Então, a primeira vez que eu vi One Piece dublado, não era legendado, foi dublado pela antiga 4Kids. E eu devorei aquilo em uma semana. E pra quem não sabe, a dublagem da 4Kids tinha, eu acho que 100 episódios mais ou menos. Então, como é toda criança inteligente, eu falei assim, pô, acabou? Mas o anime não acabou. Então eu fui na barra de pesquisa e pesquisei episódio 141. E eu achei, só que era legendado. Então eu pensei comigo mesmo e falei assim, já que tá legendado, não tem o que fazer, vou assistir tudo de novo. Então fui eu lá assistir One Piece mais uma vez, tudo de novo, só que em japonês. E rapaz, dia após dia, semana após semana e mês após mês eu assisti One Piece todo dia eu assistia. Uns 5, 6 episódios todo dia. E eu chorei, eu fiquei com raiva, eu dei muita risada. Eu senti todas as emoções possíveis com One Piece. Pra você ter ideia, a primeira vez que eu chorei vendo alguma coisa foi com One Piece. E chorar de soluçar, de não aguentar, ver o que você tá vendo, e falar assim, não é possível que isso aconteceu, não é possível. Eu realmente chorei muito. E o bom que era legendado é que os caras que traduzia, eles colocaram umas coisinhas a mais, como o ataque do Luffy esticava e era vermelho, o ataque do Zoro tinha vários cortezinhos, sempre te acrescentava muito a legenda. E agora a Crunchyroll faz por IA, né, mas tudo bem. Mas chegou um problema. Eu estava alcançando os episódios semanais depois de assistir que nem louco. E acontece que eu parei ali no pós-time skip, depois da Ilha dos Homens Peixes. E eu vendo que Punk Hazard era o próximo arco, eu pensei, nossa, eu queria muito ver tudo de uma vez. E então, eu fiz uma promessa pra mim mesmo, que não iria ver One Piece até ele acabar. E não posso falar que isso foi um grande erro. Desde 2012 eu não vejo One Piece após a Ilha dos Homens Peixes. E eu posso te falar o porquê aquilo foi um erro. Eu sei tudo de One Piece sem mesmo ter visto One Piece. Vocês podem ver isso aqui ó. É um spoiler já é um spoiler. E eu sei, eu tô feliz com isso, não tem problema. E então o tempo foi passando, até que chegou um dia entre 2014 e 2016 que eu vi uma fanart do Luffy, no modo Gear 4 dele. É tipo aquelas fanarts de Goku Super Saiyajin 6, Deus Super Saiyajin, né? Aquelas coisas muito fake. Era um Luffy cheio de espinhos, todo feião. E eu mostrei pro meu irmão, nossa, olha isso aqui, ó. Olha como o Luffy tá da hora. E meu irmão falou assim, não, isso aqui é fake. Aí passou, acho que uns 3 meses, saiu uma notícia pra mim, Luffy desbloqueou o Gear 4. Aí eu mostrei pra ele, olha aqui, ó, eu falei, é o Gear 4 dele. E meu irmão falou assim, é verdade. Então, após desse spoiler que eu tomei, eu tentei voltar a assistir One Piece. E eu voltei à Ilha dos Homens Peixes e pensei, pô, eu acho que eu vou esperar ainda. Então, pela terceira vez, eu desisto de assistir One Piece. Passa mais um tempo, eu acho que 2015, eu vou numa loja de jogos e vejo um jogo de One Piece. Dois jogos de One Piece. Então eu fui lá e pedi pra minha mãe comprar os 2 jogos. E o jogo é bom. Não é excelente, mas é bom. E o jogo em caso é o One Piece Pirate Wars 1 e o 2. Onde o 1 cobra a história de One Piece no geral. E o 2 é uma história original do jogo. E pra quem não sabe o que é o One Piece Pirate Warriors, é um hack slash misturado com Musou. Que Musou é uma categoria de jogo japonês, onde você tem um personagem e ele começa a matar um monte de gente. Mas isso é para outro vídeo. Então, já contando os jogos, já são 4 vezes que eu vejo One Piece sem passar da Ilha dos Homens Peixes. Então, em 2018, eu penso em voltar a assistir One Piece. Mas eu paro em um filler bem michuruca que tem ali no meio. Então, já conta 5 vezes que eu assisti, 5. Então, chega no fatídico ano em que a Netflix lança a dublagem de One Piece. Então, como um nerd que eu sou,
eu fui lá assistir a dublagem para ver a diferença, como é que vai ser mais legal, etc, etc, etc. E de tabela, a minha mãe estava do meu lado assistindo. E episódio por episódio assistindo lentamente, porque já é a sexta vez que eu assisto. E toda vez que eu assistia, a minha mãe estava do lado, tricotando, fazendo as coisas dela. A princípio, ela não estava dando muita bola. Mas chegou em um momento que ela falou assim, parou, não, peraí, deixa eu assistir. Foi o momento do arco do Sanji. O Sanji no Baratie. Ela ficou muito entusiasmada com aquele arco e queria muito ver o Sanji, porque o Sanji se tornou o personagem favorito dela. Então eu decidi, não, a minha mãe agora vai assistir tudo comigo. E nesses 5 anos, a gente assistiu pouco a pouco o One Piece. E nesses 5 anos, a gente assistiu pouco a pouco. Teve hora que ela encheu o saco, falou assim, não, é muito enrolado, o cara demora 5 episódios pra descer de elevador. Teve hora que ela falou assim, não, vai assistir, já tô de saco cheio. Mas a gente chegou na Ilha dos Homens Peixes. E depois de 5 anos, eu dei de cara de novo com o meu dilema. Eu assisto ou não assisto? E depois do ano passado que eu aprendi a não se privar de coisas que você gosta, eu decidi que vou voltar a assistir. Mesmo sabendo de tudo, né? De tudo. Mas o que me faz apaixonar com One Piece são os detalhes. O detalhe é que cada personagem tem sua história. Tem seu momento traumático e tem seu passado. Uma coisa que quando eu assisti a série eu senti falta é do backstory dos personagens da ilha. Por exemplo, o que me fez apaixonar por One Piece foi a história do Shosho, do cachorrinho do Buggy, em que aquela história sempre foi um pouquinho pesada pra mim e pesa o meu coração toda vez que eu lembro, mas aquilo torna as ações reais, torna o mundo de One Piece mais real. E com mais de 10 mil personagens nomeados, torna aquele único personagem único pela backstory dele. One Piece antigamente nunca foi um exemplo de animação boa ou com pacing, que é adaptação por capítulos, mas sim pela história. A história sempre foi muito boa, assim, muito vívida, e os personagens lidam com traumas que estão vivendo agora ou já viveram no passado, e mostra que o seu passado não te define. E com mais 10 mil personagens com nomes e com backstories feitos, algum deles você vai se identificar. Por exemplo, o que me fez me apaixonar por One Piece foi a história do Shou, do cachorrinho do arco do Buggy. Aquela história foi tão pesada para uma criança assistir que aquilo pesou meu coração de uma forma que eu falei, caramba, meu, eu quero ver esse cara sendo espancado. E também sem dizer os temas que o One Piece aborda. Racismo, escravidão, um governo opressor. De muitas formas, One Piece é um exemplo para os outros seguirem. E isso torna muito especial One Piece para mim. Uma vez que eu estava scrollando pelo Reddit One Piece, eu vi uma pessoa se despedindo, porque ela tinha uma doença em que ela não poderia voltar mais e não tinha como ser curado. E aquilo pesou meu coração. Então eu fui ver os comentários. E os comentários me arrepiaram de um jeito inacreditável. E uma das pessoas cita o personagem, o Dr. Hiluruki. Quando você acha que as pessoas morrem? Quando levam um tiro no coração? Não. Quando estão com uma doença incurável? Também não. Quando elas bebem uma sopa de um cogumelo venenoso? Não. Morrem quando são esquecidas. E a gente não vai te esquecer, irmão. E todos os comentários abaixo desse são os chapéu de palha erguendo o braço com um X, falando que a nossa amizade não vai ser esquecida. E desde então, eu salvo aquele post também, para não esquecer aquela pessoa. One Piece não é sobre power scaling ou agenda para ver qual personagem é mais forte ou outro. One Piece é sobre uma amizade e uma história, em que nós todos estamos vivendo. E no fundo, todos nós queremos ser um pouquinho igual o Luffy, onde ele persegue o sonho dele e ser livre. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E eu vou ser o rei dos piratas.